keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Pascal Bernardin, Maquiavel, pedagogo. Every single lie that tells me I will never make. Ou o Ministério da Reforma Psicológica. Capítulo 5. A Revolução Ética. Quanto aos princípios gerais, a lei natural, ao menos em sua índole genérica, não pode em absoluto ser apagada dos corações dos homens. Contudo, pode ser abolida em algum caso concreto, quando por efeito da concupiscência ou de outra paixão, a razão se acha impedida de aplicar o princípio geral a um assunto particular. Mas ao que concerne aos preceitos secundários, a lei natural pode ser apagada do coração dos homens, seja por persuasões perversas, da mesma forma como também ocorrem erros nas conclusões necessárias de ordem especulativa, seja por costumes depravados e hábitos corrompidos. São Tomás de Aquino, Suma Teológica, 1A, 2AE, QU 94, AR 6, Paris, Editions de la Revue de Jean, Tratado Laloy, 1935. Os dois elementos da revolução psicológica que estudaremos neste capítulo são a revolução ética, a subversão dos valores e a revolução cultural. No instante em que vozes cada vez mais numerosas se erguem na França para exigir uma renovação da educação cívica e ética, importa tomar conhecimento da estratégia do adversário. Os elementos constitutivos da nova ética são os seguintes. 1. Os direitos... Primeiro, os direitos humanos. Estendido ao direito social, direito à habitação, à alimentação, ao trabalho, etc. Segundo, a bioética. Terceiro, os direitos da criança, temível arma contra a família. Quarto, a educação para a paz, a concórdia entre as nações, o desarmamento, o civismo pacífico, a fraternidade humana, a consciência da interdependência entre nações, Unesco. Nota de rodapé. Ver S. Hassek, G. Vaidianu, Les Contenus de l'Education, Opus City, Unesco. Fim da nota de rodapé. Quinto, a educação para o meio ambiente, Comissão de Bruxelas, Unesco. Sexto, a criação de um mundo mais justo e solidário, pilar da nova ordem internacional, Parlamento Europeu. La politique de l'éducation et la formation dans la perspective de 1993, Opus City, página 33. Sétimo, a experiência de vida em uma sociedade multicultural, Parlamento Europeu, temas similares da Comissão de Bruxelas e na Unesco. Oitavo, a tolerância, Unesco. Nono, a passagem da competição à cooperação, Unesco. Nono, o desenvolvimento da consciência política, Parlamento Europeu, Unesco. Décimo, a paz no espírito dos homens, Unesco, etc. Percebe-se aí, sob uma hábil apresentação, a retória criptocomunista. As duas citações a seguir dissipam as últimas dúvidas. O professor radical
no sentido norte-americano, defende que o mundo é injusto e que onde reina a paz superficial, a violência estrutural é endêmica. A expressão violência estrutural foi criada por Johan Galtung, diretor do Instituto Internacional de Pesquisa sobre a Paz, em Oslo, para descrever as condições de opressão e de exploração, condições nas quais são violados os direitos humanos. Ademais, uma vez que nessa perspectiva, paz, justiça e equidade são virtualmente sinônimos, não parece possível que o estudo não seja seguido de ação. A educação não pode permanecer neutra. Adam Curley, titular precedente da Cátedra de Estudos para a Paz na Universidade de Bradford, declarou, abre aspas, se falamos nessa luta nas instituições de ensino, corremos risco de a burocracia, apercebendo-se subitamente de que realizamos algo de extremamente subversivo, venha forçar sua pesada mão sobre nós. É um perigo que eu conheço e ao qual estou pessoalmente exposto. No momento crítico, devemos considerar o que podemos fazer. Creio realmente que a educação pela paz, em certo sentido, é uma atividade revolucionária. Fecha aspas. A. Curley, Contribution of Education to Freedom and Justice in M. Haversrud, ed. Education for Peace, Reflection and Action, IPC, Science and Technology Press, Guilford, 1976, página 75. É preciso substituir educação pela paz por educação pelos direitos humanos. É claro que nenhum professor deveria iniciar um programa de ensino baseado sobre um conjunto de objetivos radicais sem uma estimativa completa das profundas implicações de uma ação desse tipo. Os estudantes devem assimilar a validade sempre atual desses direitos, liberdade religiosa e política, mas ao mesmo tempo precisam tomar consciência da crescente importância atribuída pelos países do terceiro mundo aos direitos econômicos e sociais, como a previdência social, o pertencimento a sindicatos e um nível de vida aceitável. Conselho da Europa. Mas os aspectos do programa que concernem a moral e a educação cívica são considerados igualmente importantes, uma vez que não há revolução social, não há renovação social sem que haja novas relações entre os homens, novas organizações e estruturas sociais, bem como novas utilizações e aplicações do saber no mundo do trabalho. OCDE. La Réforme des Programmes Scolaires. Paris, OCDE, 1990, página 43. Relatório publicado sobre responsabilidade do Secretariado-Geral da OCDE. Página 3. O que constitui o resultado de um estudo sobre a evolução dos programas de estudos, empreendidas em 1987 pelo Comitê Diretor do Centro de Pesquisas e Inovação no Ensino. Série. Página 3. A escola deve, portanto, veicular um ensino de ordem ética. É assim absolutamente imprescindível e essencial incluir a questão dos tutores e acatar sua discussão no âmbito da escola dos saberes que ela transmite e que faculta aos alunos construir, nas condições dessa transmissão e dessa construção,
do seu funcionamento como instituição, com auxílio da Europa. Trata-se de uma nova moral, pretensamente universal, e a qual se considera como elaborada cientificamente. Ao aceitar essa complexidade de exigências éticas que já não se pode limitar a códigos morais válidos para um grupo, mas que são transcendidas por imperativos admitidos universalmente, e tomar de fato consciência da importância socioeconômica e política desses imperativos, eis os dois elementos de uma educação que, levando em consideração as características afetiva e cognitiva do indivíduo, deve colocá-lo em condições de assimilar os princípios que constituem uma pesquisa ética universal. Unesco. G. Beis. Por una educação aos valeurs éthiques. Paris, Unesco, 1987, página 41. Portanto, é uma nova ética que se desenvolve com o auxílio da educação e da informação. Tanto isso é verdadeiro que a objetividade desta é um ideal de outra era, a fim de modificar as atitudes e os comportamentos, possuir uma percepção global do nosso mundo, é pensar globalmente para agir localmente. Congresso Internacional sur la Paix dans l'Esprit des Hommes. Relatório final, Opus City, Unesco, página 43. Toda ação de valores morais e de crenças deve ser realizada cientificamente. Devemos colocar e resolver todos os problemas a partir da pesquisa científica. Particularmente, a questão da escolha e da adoção das ideias e das crenças deve ser considerada de maneira científica e com atitudes científicas. Unesco. Simpósio Internacional e Mesa Redonda. Qualities Record of Education Today. Opus City, Unesco, página 67. A escola contra a família. O ensino da ética deve veicular novos valores, inicialmente, porém, deve bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração a outra. O paradoxo reside justamente em conseguir dar lugar à transmissão e à recepção de normas e valores herdados, bem como a formação de capacidades críticas para construir e desenvolver livremente normas e valores. Conselho da Europa. F. Aldiguier. Enseigner de la Société. Transmettre des valeurs. Opus City, Strasbourg, Council de l'Europe, 1992, página 10. Com efeito, existe atualmente uma enorme exigência da parte da sociedade relativamente aos sistemas de educação, a fim de que eles auxiliem mais a juventude a adquirir comportamentos e valores que lhes permitam enfrentar com êxito as dificuldades do mundo moderno. As famílias sentem-se cada vez menos capazes de assumir suas tarefas educativas tradicionais, face à complexidade dos problemas e a uma massa imbarcável de informações. Elas desejam, portanto, que uma maior importância seja dada aos aspectos éticos, morais e cívicos da instrução educativa. Essa revolução na divisão das responsabilidades está ligada ao desejo de uma descentralização e de uma maior participação de todos os atores, dos pais em particular, no funcionamento da instituição. Unesco, 4ª Conferência dos Ministros da Educação.
4e Conférence des ministres de l'Éducation, Perspectives et tâches, Opus Sit, Unesco, página 11. A descentralização e a participação permitem engajar os pais em políticas às quais, de outro modo, eles se oporiam. Voltaremos a esse tema no capítulo ulterior. Destacamos somente que, no nível pré-escolar, uma educação que privilegia o aspecto afetivo, que, não obstante, forneça conhecimento de certos dados e noções elementares, deveria ser parte do processo educacional. Por sua vez, as diferenças das diversas formas de educação extraescolar, particularmente o programa educativo difundido pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. Unesco, 4ª Conferência dos Ministros de Educação. No caso da educação familiar, na maior parte do tempo, essa transmissão não é consciente. Os conselhos e as ordens dados pelos pais, pelos avós, pelos vizinhos, além de possivelmente contraditório, não tornam o indivíduo assim educado, consciente de sua liberdade pessoal e das escolhas éticas que ele poderia fazer. Demais, essa transmissão implícita compreende os valores tradicionais ligados ao meio social ou a um meio religioso em particular. Enfim, em nosso mundo contemporâneo, econômico e politicamente tumultuado, onde a mídia, cobrindo o mundo inteiro, informa sem tomar em consideração quaisquer referências morais, esses valores nem sempre são transmitidos. E quando são, sofrem o impacto desestabilizador dessa superinformação. Em resumo, para superar esse modo pouco seguro de transmissão, para seguir rumo a uma tomada de consciência pessoal e a uma escolha de valores universalmente válidos, é necessário uma educação formal que explicite esses valores. E essa explicitação pode e deve ser feita pela escola. O espírito crítico das crianças, tendo por objetivo os valores morais e a reflexão ética, são, portanto, os objetivos da educação formal nas instituições escolares, a fim de que cada criança, cada jovem, possa livremente formar uma consciência ética, a qual lhe permita discernir o justo do injusto e desenvolver atitudes e comportamentos fundados sobre o respeito ao outro, sobre a compreensão do bem comum à humanidade, os direitos humanos e a paz. Unesco. F. Best. Education, Culture, Droits de l'Homme et Compréhension Internationale. Paris, Unesco, página 2, sem data. Essa pseudo-liberdade deve, portanto, conduzir inelutavelmente a interiorizar os mesmos valores, os dos criptocomunismos. Além disso, 2 páginas adiante, o autor menciona explicitamente os direitos da criança, os quais, nada acrescentando aos direitos humanos e ao direito civil e penal, não têm e não poderiam ter outra finalidade senão um ataque à família. O lugar da escola. Subjacente a essas questões está o lugar da escola em relação às outras instituições sociais. O jovem está inserido em uma rede de instituições e de poderes que contribuem para a sua formação e que, ao mesmo tempo,
colaboram e disputam entre si para impor sua influência, seu modo de pensar, suas normas. Por comodidade, faz-se a oposição entre o que concerne à família e o que concerne ao Estado e à sociedade. Amálgama revelador. Esfera do privado, do indivíduo e de seu grupo social em oposição a uma esfera pública, coletiva. Hoje em dia, essa dualidade torna-se complexa em virtude crescente do peso da mídia e do grupo de pares, como valores muito eficazes de transmissão cultural. A mídia principalmente viola as fronteiras entre o público e o privado, introduzindo aí uma indistinção que nem o Carré Blanc, nem o zapping conseguem resolver, a fim de restituir a cada um a sua liberdade. Nota de rodapé. O Carré Blanc é um sinal utilizado pelas redes de televisão francesas para divertir os telespectadores que um programa é inadequado para menores de idade. Já o zapping é um fenômeno iniciado com o advento do controle remoto, com o qual os telespectadores passeiam por diversos canais de TV. Nota do editor. Fim da nota. Essa distinção público-privado possui um valor operatório bem diverso, conforme os estados europeus. Do ponto de vista histórico, todos foram marcados principalmente pela influência das igrejas cristãs, mas também pelo judaísmo, e alguns cada vez mais numerosos pelo Islã, ao mesmo tempo que uma corrente laica, agindo de modos diversos, vem-se igualmente afirmando sobretudo na França. A tradição institucional dessa oposição público-privado e dessa diversidade histórica reside na existência de uma instituição ou de uma educação religiosa mais ou menos integrada nos horários escolares e encarregada exclusivamente ou não de uma educação para a vida social e os valores. O que aqui está em jogo é de especial interesse. Trata-se da possível definição coletiva de princípios comuns para a vida em sociedade e da incumbência pelas instituições escolares de sua transmissão. Sejam quais forem os desenvolvimentos do ensino religioso e de sua presença nos sistemas escolares, a educação cívica, em uma dimensão europeia, exige uma abordagem convergente das regras da vida em comum. Ainda que o respeito à liberdade individual, particularmente à liberdade de consciência, seja um elemento constitutivo da identidade europeia. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Na medida em que a educação cívica é também um ensinamento de valores, não pode estar isenta de questões acerca da sua origem, da sua definição, da legitimidade daqueles que têm incumbência de ensiná-la. Para uns, a escolha dos valores e dos princípios que serão ensinados depende da família, de suas crenças, sobretudo religiosas, a única garantia contra os totalitarismos do Estado e ideológicos. Para outros, somente uma instituição fundada sobre princípios e valores proclamados universais, garante uma educação para a liberdade. Oferece a cada um a possibilidade de acesso ao outro e preserva a coesão do corpo social para além das crenças particulares. Conselho da Europa. F. Aldigieri. Enseigner la société transmettre des valeurs. Opus City, página 11, grifo no original, grifo nossos. Assim, pouco nos espanta constatar que o autor escreve algumas páginas adiante, colocando o habitual pretexto da coesão do corpo social acima dos riscos do totalitarismo.
Insisto mais uma vez que é urgente e indispensável debater a questão dos valores e do laicismo, que todos os sistemas de ensino devem concordar em explicitar e tratar positivamente a questão dos valores, que o laicismo revisitado é a orientação mais apropriada para pensar nossas regras de vida em comum e o funcionamento das escolas, no respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos, em luta contra todo tipo de discriminação. 2 páginas antes, o autor não evitara mencionar os métodos pedagógicos ativos. Parece que a maior parte das recomendações insiste, desde há muito tempo, na necessidade de aplicar métodos pedagógicos ativos, de desenvolver o senso de responsabilidade entre os alunos, de lhes ensinar autonomia, de diferenciar as abordagens. Conselho da Europa. Há autores que são mais explícitos. Na origem dessa reflexão de ordem pedagógica, de certo encontrar-se-á a clássica oposição entre instrução e educação, entre escola e família. Já preciso deixar à esfera privada da família o encargo e a responsabilidade de educar, apoiando-se para uma tal ética. Ora, agir de outro modo não seria romper com a neutralidade da escola, com sua função essencial de transmissão de conhecimentos objetivos? Contudo, a escola não pode limitar-se a ensinar. Da maneira implícita ou explícita, ela é portadora de valores e os transmite. Ela educa, portanto. Vale dizê-lo e afirmá-lo claramente. Conselho da Europa. Enfim, concluímos com uma citação espantosa. Os debates, as pesquisas e mesmo as hesitações dos responsáveis pela educação ou dos representantes dos professores mostram que, se a promoção da educação moral nos programas escolares parece cada vez mais necessária, a implementação de uma ação dessa natureza constitui para muitos países um problema, ao mesmo tempo prioritário e ainda sem solução, tanto no tocante aos que concebem os planos de estudo, quanto no tocante às condições do processo de formação dos professores. Todo educador insuficientemente preparado para propor discussão de caráter ético ficará reticente, pela justa razão de tal empreendimento me parecer ao mesmo tempo importante, complicado e crivado de armadilhas. Seria, portanto, conveniente fazer a devida distinção entre hesitação e indiferença, ou entre o tempo necessário ao perfeito controle da modificação dos valores e um suposto eclipse da moralidade e da educação moral. Unesco. S. Hassek. G. Weidenot. Les Contenus de l'Éducation. Opus City, Unesco, página 165. Espantosa confissão na qual o autor reconhece que a decadência moral de nossos dias, que se poderia atribuir a uma indiferença moral ou a um suposto eclipse da moralidade, está, na realidade, relacionada ao tempo necessário ao perfeito controle da modificação dos valores, à revolução psicológica. Ou ainda, que a ruína dos valores morais é tão somente uma consequência escolhida deliberadamente e conscientemente assumida de um projeto de subversão dos valores que não se pode realizar em prazo muito breve. Desse modo, a escalada da criminalidade,
da insegurança, da delinquência, do consumo de drogas, da desestruturação psicológica dos indivíduos, que se seguiu ao avitamento moral e a consequente destruição do tecido social. São as consequências de uma política consciente. Portanto, a manobra destinada a modificar os valores articula-se assim. Inicialmente, impedir a transmissão, especialmente por meio da família, dos valores tradicionais. Face ao caos ético e social daí resultantes, torna-se imperativo o retorno a uma educação ética, controlada pelos Estados e pelas organizações internacionais, e não mais pela família. Pode-se, então, induzir e controlar as modificações dos valores. Esquema revolucionário clássico, tese, antítese e síntese, que explica a razão por que, chegada a hora, os revolucionários se fazem os defensores da ordem moral. E por que, molens volens, os partidários de uma ordem moral institucionalizada se encontram frequentemente lado a lado com os revolucionários. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais. Nos encontramos na próxima leitura.